Boa noite. Todo mundo bem? Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Que nessa noite o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que nessa noite haja confronto entre o Espírito e a carne, Senhor. Mas que o Espírito prevaleça sobre a carne. Perdoe as nossas falhas e os nossos erros, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Se existe alguma coisa aqui que está travando a nossa conexão contigo, que seja quebrada aqui agora, Senhor. Que a gente possa ter total concentração naquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que cada pessoa que entrou aqui possa sair diferente, Pai. Que aconteça o teu sobrenatural nessa noite, Pai. Libere os dons espirituais, os frutos do Espírito, cura, libertação. Se existe um quadro depressivo, que ele seja quebrado aqui agora, Senhor. Se existe um espírito de suicídio, que ele seja retirado, Senhor. Acreditamos no poder da tua palavra, no teu Filho Jesus e na cruz. Acreditamos que o Evangelho ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5. Vamos falar um pouco sobre a história de Jesus e os discípulos. Alguns textos dizem que é a pesca maravilhosa. Amém? Lucas 5. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou no barco, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para o outro lado das águas mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está falando isto, vou lançar as redes. Quando as fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-me de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e os seguiram. Bom, essa história diz que eles passaram a madrugada toda tentando fazer uma simples pesca, mas a Bíblia fala que eles não conseguiram. Vamos tentar entrar um pouco nessa história. Você está trabalhando, está tentando gerar resultados na sua empresa, ou está tentando gerar resultados no seu trabalho e você não consegue. Chega uma hora que a sua vida cansa, os seus pensamentos cansam e você já não vê mais saída. E aquilo vai começando a te agoniar e você talvez fique com raiva. Só que a palavra diz que quando Jesus ele entrou no barco e ele falou com a multidão, logo em seguida ele falou: jogue do outro lado.
Na nossa vida, muitas das vezes, não é como a gente está tentando, mas como Deus está dizendo a você. Acredito eu que Simão até chegou a duvidar. Falou, poxa, a gente está aqui, ó, a madrugada toda. Agora chega você e fala, joga do outro lado, tá achando que a vida é um morango? Sua perspectiva de vida não é igual à perspectiva de Cristo. A nossa fé não é semelhante àquilo que a gente vê, mas àquilo que Cristo já viu. Ele disse, Simão, do outro lado, porque eu já vejo a sua testa. Talvez você esteja carregando um barco muito forte na sua vida, uma tempestade, e o tempo todo as pessoas estão falando muita coisa para você, e aí você está tentando, e não está gerando resultados, e cada vez mais tentando, e não gera resultados, enquanto Deus está falando para você, é do outro lado. Não é assim. Porque tem dúvidas do que eu estou falando, é do outro lado. A sua fé precisa ser mediante ao que Deus fala e não o que as pessoas falam. Talvez você esteja cansado, talvez você não esteja mais aguentando o que você vive, porque você não tem a capacidade de escutar a Deus, você não quer escutar a Ele, você quer fazer com as suas forças e você não vai conseguir. Irmão, quando Deus fala, Ele fala. Mateus, mas como Ele fala? Ele fala de forma criativa. Não existe a mesma possibilidade de Deus falar com você como Ele falou com Pedro, porque Pedro era uma história, a sua história agora é outra, mas a criatividade dele continua sendo a mesma. O problema é que, uma vez eu escutei isso e parei no meu coração, o que você chama de silêncio, Deus chama de falta de intimidade. Às vezes você acha que Deus não está falando, mas na verdade você não está gerando intimidade para escutar a voz dele. A sua vida só muda mediante a sua atitude de fé. É uma atitude de fé, lança do outro lado. Ei, lança, não para, continue adiante, porque eu, o Senhor, sou contigo. E quando Pedro ele lança, vem tanto peixe que ele não consegue, ele tem que chamar as pessoas. O grande problema da nossa vida é que muitas das vezes a gente quer conquistar alguém, até mesmo por reino, mas a verdade é que a gente não tem nada a oferecer ainda. Porque você não viveu a sua história, você está falando da história de alguém, mas não da sua. A sua vida ela não vai andar mediante ao que alguém falou, a sua vida vai andar mediante ao que você fez. Pedro só teve a pesca maravilhosa porque ele lançou a rede. Ele não ficou parado esperando cair do céu. Não que não possa cair, pode. Mas quando Pedro falou, quando Jesus falou, ele teve que fazer. Para pensar um pouco. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente precisa crer. Mas porque muitas das vezes o nosso pensamento a gente quer ver para crer. Porque muitas das vezes você quer chegar no fundo do poço para acreditar que Deus pode mudar a sua história. É a convicção de fatos que não se veem, mas que acontecem mediante ao que Deus manda. Pedro, talvez seja difícil para você, talvez foi uma noite muito dolorosa, muito sacrificante, mas você precisa acreditar. Jogue
do outro lado. Até quando vai ficar tentando fazer com as forças do braço e não vai ter fé o suficiente para acreditar que a sua vida pode mudar? Uma atitude de fé fez a vida de Pedro e dos discípulos mudarem. Foi uma única atitude: jogar e confiar. Confiar naquele que um dia fez, faz e ainda vai fazer. Confiar naquele que pode te tirar de onde você está e te colocar num lugar muito maior e muito melhor. Confiar naquele que pode pegar a sua doença e trazer a cura para ela, porque numa palavra de fé Deus pode fazer, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O grande problema é que quando a gente lê a Bíblia, a gente quer da mesma maneira que está escrito na Bíblia, mas não vai rolar, irmão. Você precisa viver a sua história. A história é escrita na Bíblia para você ter noção de como você fazer. Quando eu estou num problema, Mateus, o que eu tenho que fazer? Qual é o seu problema? O meu problema é financeiro. Então você precisa olhar para José, porque José foi o melhor administrador da história. Porque teve fé em Deus. Quando Deus deu um sonho para ele acreditou naquilo que Deus falou. Ah, Mateus, mas eu estou passando por uma enfermidade, como é que eu faço? Leia a história de alguém e entenda que Deus pode fazer na sua vida, mas irá fazer de forma diferente, porque você é uma pessoa e aquela foi outra. A sua história pode mudar mediante a fé que você tem em Deus. Os discípulos tiveram muitas histórias com Jesus. E uma delas que, no meu pensamento e na minha opinião, é a que mais marca para mim. É quando os discípulos estão numa tempestade e Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, pisa para fora do barco, vem de encontro. Vem de encontro. Vamos lá, irmão. Todo mundo já foi para a praia. Você olhar e ver lá no mar uma escuridão, mas ter certeza de que Deus é, e você pisar, é muita doideira. Mas o que acontece é que, se você não pisar, a sua vida não anda. A sua vida anda mediante a sua fé. Em quem você tem crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, o grande problema hoje é que a gente está tentando lutar com as forças do nosso braço. A gente quer tentar até o final, porque a gente acha que nós somos bons o suficiente, mas não somos. Deus é bom, e Ele pode fazer, não você. Você não tem capacidade para fazer nada. É Ele quem faz. Mediante a sua vida, Ele faz na vida de outros. Quando Pedro pesca tantos, aquilo não fica só para a vida dele, mas ele leva para outras pessoas. Quando Deus nos abençoa e a gente tem fé naquilo que a gente acredita e a gente confia nele, o que Ele nos dá já não é mais o suficiente para a gente, mas é o suficiente para abençoar outras pessoas. E às vezes você vem se perguntando por que não está acontecendo. Muitas das vezes é porque o meu dinheiro não tem sobrado, tudo que eu faço parece que não dá certo, tudo que está acontecendo na minha vida não está dando certo. Por quê? Porque talvez a sua confiança não esteja naquele que pode fazer. É muito fácil, a grande verdade é falar sobre Deus. O difícil é você confiar em Deus. O difícil é você pisar para fora do barco ou jogar a rede, enquanto a sua vida está destruída. Enquanto a sua família está destruída, você está tentando ainda com as forças do seu braço, mas Deus está falando: ei, tenha fé em mim, porque eu posso restaurar.
Enquanto o seu casamento está destruído e você está tentando arrumar estratégia para que ele possa se reerguer, Deus está falando: ei, tenha fé em mim, porque eu posso restaurar. Enquanto você está orando pelo seu filho que se desviou e tentando arrumar um jeito dele voltar para a igreja, Deus fala: ei, tenha fé em mim, porque eu posso trazer ele de volta. Não são as suas atitudes apenas, mas a sua fé. Quando Pedro lança a rede, ele lança com fé. Ele fala assim: ei, porque você mandou, eu vou fazer. Porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Até quando você vai tentar ficar lutando com as forças do seu braço? Irmão, é burrice achar que você pode fazer as coisas sozinho. E não adianta você só vir para a igreja e escutar um sermão que te toque, ou então escutar uma palavra que foi muito profunda, e quando você bota a perna ali para fora, a sua vida continua a mesma. A palavra precisa confrontar, e no confronto precisa ter mudanças, porque aí você sabe que o Espírito está te tocando. Se a palavra não te confronta, não está fazendo sentido para você. Se a palavra não faz você às vezes perder o sono pensando no que está acontecendo, porque você não quer tomar a decisão certa de confiar em Deus, é porque não está fazendo sentido. Sentido é quando você dorme e aí você do nada acorda e fala assim: o que está acontecendo? E aí você começa a orar e Deus vai falando com você, e ali você vai entregando a sua vida para Ele, e ali você vai deixando o que já você vivia para trás e começando a viver algo novo. Mas para tudo isso acontecer, precisa ter fé. Fé que a sua vida pode ser muito melhor. Fé que você pode sair da miséria e viver a abundância. Porque, irmão, Deus odeia a miséria. Ele ama o miserável, mas odeia a miséria. Deus, eu tenho certeza que quando ele vê um filho frustrado, decepcionado, e ele está com a mão assim, falando: ei, vem, eu estou aqui, é só você me dar a mão, e você não dá a mão para ele porque não tem fé nele. Eu acredito que o coração dele dói mais do que tudo, porque quando um pai tenta falar com o filho: não faça, e o filho faz, dói no pai. É a mesma coisa com Deus, é a semelhança entre o filho e o pai. Muitas das vezes ele está com a mão e falando: eu estou aqui. É só você ter os olhos da fé. Você não está vendo, mas eu já fiz. Pedro não estava vendo o que estava debaixo da água, mas Jesus já via. E ele falou: lance a rede. A pergunta é: até quando eu vou tentar ficar fazendo com as forças do meu braço e não tendo fé o suficiente para declarar que Cristo pode fazer o que for necessário para que a minha vida mude? É tão louco, porque eu acredito que Pedro nunca pescou tanto assim como naquele dia. Mas ele decidiu largar aquilo para viver com Deus. Ele decidiu largar aquilo que ele vivia para viver com Cristo. Tudo que ele tinha conquistado, ele falou: já não vale mais a pena. Agora eu quero conquistar contigo. Agora eu quero conquistar lado a lado com o Senhor. Sabe, muitas das vezes, cara, você conquistou muita coisa, mas não foi uma conquista abençoada por Deus. E às vezes você precisa largar a mão disso e entender que Ele pode fazer infinitamente mais. É a fé, é entender que se eu não fui abençoado, então eu não posso continuar com isso na minha vida. É ter a fé em Deus, que mesmo que você passe por uma dificuldade momentânea, Ele vai virar para você e vai falar: lança do outro lado. Ele vai virar para você e vai falar: pise para fora do barco e confie em mim. É a fé que move montanhas.
É a fé que vai restaurar a sua família, é a fé que vai restaurar o seu casamento, é a fé que vai poder te dar uma estabilidade boa, é a fé que vai fazer você crescer na vida, porque a fé é Cristo. A gente não vê, mas a gente tem a certeza de que Ele já é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou pedir para que você feche seus olhos. Você curva a sua cabeça agora. E concentre totalmente em Deus. Tudo o que você está passando, tudo o que você tem vivido e você fala, eu já não aguento mais. É a madrugada toda tentando, todos os dias, mas eu já não consigo. São todos os dias e eu já não consigo. Agora é o momento de você se conectar com Ele e falar, Deus, eu confio em Ti. Eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sobre as águas eu caminho.
mais fundo, para que a sua fé se fortaleça nele. Ele te leva no mais fundo, para que sua fé seja semelhante à fé de Pedro. Ele te leva no mais fundo, para te lembrar de onde um dia Ele te tirou, te colocou e pode te colocar novamente. Muitas das vezes a gente quer resposta rápida, e muitas das vezes Deus fala com a gente só precisa entender de maneira como Ele está falando. A gente só precisa entender qual a maneira que Ele está sendo criativo para falar.